Ixi, então eu acabei não entregando, não foi? Eu pedi para entregar até domingo, às meia-noite, né, na verdade. E a atividade avaliativa também, se vocês quiserem tirar dúvida, eu estou aqui à disposição. E pode ser que tenha Não, alguma velho, não questão. entreguei a lista de exercício. Eu não imprimi aqui, não. Eu tô com tudo impresso aqui, todas as matérias, e não imprimi a lista de exercícios. Ih, não. Valeu quantos pontos, professor, a lista de exercícios? Então, eu vou Valeu verificar quantos ainda pontos? certinho, porque cada matéria tem um peso, né? Cada matéria tem uma pontuação, mas eu não determinei ainda a pontuação não. Eu mandei tudo pro meu e-mail, e aí tudo que tinha lá no meu e-mail de avaliação. Ignora. Pessoal aí não tem dúvida de nada, não, né? Ou então ainda bem, né? Todo mundo está fazendo tranquilamente aí a atividade. Ô, professor, boa Oi, noite. boa Mas noite. é para tirar dúvidas só de materiais de construção ou de resmate também? Das duas, das duas. Aí, professor, já que o pessoal tá tudo beleza, faz uma revisão aí para nós. De quê? De qual As assunto? duas. Principalmente dos últimos. Olha, se eu não me engano, as últimas aulas a última aula de materiais de construção civil, eu falei mais sobre os aglomerantes de betume. Eu não coloquei nenhuma questão de betume lá da atividade avaliativa. Então, em relação às últimas aulas, para a materiais de construção civil, não caiu nada. Ok? Foi mais das aulas presenciais mesmo. Ou sim, não, eu ia dizer das últimas, não, das primeiras. Das Tem alguma coisa primeiras, aí? das Sim. primeiras, então, se você der uma olhada lá nos slides, tá bem tá bem tranquilo para você responder as questões de materiais de construção civil. De resistência, eu tentei colocar algumas questões que envolvessem, de certa forma, os assuntos que a gente abordou até agora, né? Questão de tensão, a decomposição de forças, reação de apoio. Eu acho que foi basicamente essas. E o diagrama de tensão-deformação. Aquela última questão da atividade avaliativa, eu pedi até para vocês darem uma olhada lá no Hibla, 7ª edição. Dê uma olhada lá que vocês podem desenvolver bastante aquela questão tranquilamente. As atividades avaliativas dos dois é para entregarmos quando mesmo? Olha, de materiais de construção civil, eu botei para sexta-feira agora. E resistência, o pessoal pediu um prazo a mais, eu coloquei para domingo, dia 26. Então, aqui domingo, aqui sexta. Deixa eu até anotar isso aqui. E essa lista em dupla é para entregar quando mesmo? Matéria de construção? A lista era para eu botei para entregar tudo junto, sexta-feira. A lista em dupla. Foi. Falando nisso, eu não fiz nem dupla com ninguém. Alguém se arrisca a fazer comigo? Eu tô precisando. Eu tô sem dúvida também, Paulinho. Pronto, se vocês três estiverem sem ninguém, faz os três, não tem problema. Beleza, fechou, professor. Josivaldo, né? É Josivaldo? Oi, Josivaldo, Mirella. Quando me mandarem lá, vocês especificam, por favor, o nome, tá bom? Valeu, parceiros. Desculpa, cortou aqui bem na hora o áudio. O senhor falou quem tivesse em grupo.
Se vocês três estiverem sem a dupla, podem fazer vocês três mesmo, não tem problema. Não, Tá. Obrigado, professor. vem cá, essa atividade avaliativa individual que é, né, professor? Essa atividade avaliativa o quê? A individual, essa é individual. Correto. A de dupla é a pesquisa do negócio do. Isso. É a pesquisa do negócio agregado graúdo e miúdo. Isso, correto. Ou miúdo. Isso. Agregados graúdo ou miúdo. Eu não sei se o senhor vai poder me responder, porque é uma dúvida em relação à atividade da prova. Mas eu vou lhe perguntar, se o senhor puder, o senhor me responde. Tá. A primeira figura, que as reações de apoio nesse Eu vou que dá para colocar fazer aqui um para triângulo você. retângulo e um retângulo junto, se Isso. for dividir. É um trapézio, né? Isso. Essa aí. Certo. Se eu dividir ele em duas figuras, ao invés de calcular como um trapézio, calcular como um triângulo e um retângulo, eu teria que, no final, porque cada uma vai dar a força aplicada em um lugar. Correto. Tipo, A força do resultante. triângulo vai dar em um terço do... Sim. Nesse caso, eu tenho que pegar os dois e fazer uma força só, ou vai ficar cada força, a força do triângulo num lugar e a força do retângulo em outro? Ou eu tenho que unificar? Eu aconselharia você dividir aqui, ó. Vou tentar colocar aqui. Você vai fazer isso que você fez, né? E aqui vai ser um triângulo e o retângulo embaixo, tá ok? Isso. Esse exercício para onde, professor, que tem esse desenho aí? Esse é a avaliação já. Essa é a avaliação, tu postou lá a avaliação, né? Já, tem que baixar o... Já. Então aqui, Mirela, você vai ter uma força do triângulo, né? Isso. E uma força do retângulo. Não terço. Certo. Beleza? Eu preciso calcular a resultante ou eu faço o desenho com base como se tivesse duas forças sendo aplicadas? Não tem problema se tiver duas forças, porque você vai ter que calcular a resultante. A reação de apoio, você lembra que você pode calcular com diversas forças? Então você vai ter o triângulo aqui, aqui vai ser A e aqui B. E aqui você vai ter duas forças. Uma força aqui vai ter, sei lá, X quilonewtons. E a outra força vai ter Y quilonewtons. Então quando você for fazer lá o momento... Ele mesmo organiza. Não, eu fiz assim, eu só queria saber se estaria errado meu raciocínio, porque teria que unificar. Porque, apesar de tudo, é uma figura só, né? Será que eu vou ter que unificar? Minha dúvida foi essa. Entendi. Mas, não, eu aconselho fazer isso que você fez. Você divide em duas e tem duas resultantes. O professor Eliomar quer falar com você pelo zap, que está sem microfone. Tá. Ele deixou umas perguntas aí, ó. São duas atividades de cada matéria, né? Uma atividade para ser entregue em dupla e uma individual. A em dupla vai ser a atividade que foi passada em sala ou atividade para complementar a nota. E a avaliação individual, materiais de construção civil, vai ser para ser entregue sexta-feira agora. E resistência dos materiais domingo, dia 26. Na verdade, materiais de construção civil, dia 24, sexta-feira, vai ser entregue as duas. Ok? E resistência dos materiais, uma foi para ser entregue domingo passado e a outra vai ser domingo agora. A avaliação domingo agora. Agora, lembra de novo para mim, professor, a data. Para sexta-feira, é a pesquisa, né, dos agregados, né? Para domingo é a prova e a lista individual, se eu quer. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Tipo assim, para sexta-feira agora, as duas de material de construção. Tanto a atividade em dupla, quanto a lista avaliativa. Para sexta-feira agora. E para domingo ficou a lista avaliativa, a atividade avaliativa de RESMIT. Resistência dos materiais. Poxa, apertou, viu? Amanhã
Amanhã, quem é de Ramírez, amanhã já tem que apresentar as respostas da pesquisa do grupo, né? Na aula dele. No meu caso, é sexta-feira. Tem que responder as atividades, que é individual e é em grupo ao mesmo tempo. É uma loucura. Sim, sim, sim. Principalmente a última. A penúltima, eu expliquei bastante aqui na aula online. Dei uma destrinchada nela, inclusive nos slides que eu passei para vocês também, tem algo falando sobre essa penúltima questão. E a última, através do livro O Rigler, sétima edição, também dei uma olhada lá que vocês conseguem desenvolver. Ficou ruim assim, essa questão de como a gente fazer essa aula de hoje. Fala, Paulo. Não entendi. Ficou ruim assim, ficou todo mundo calado. Ficou ruim assim a gente tirar essas dúvidas assim. Ninguém tá falando nada. Na verdade eu fiz essa questão de revisão e tirar dúvida para facilitar o desenvolvimento da atividade avaliativa, né? Ou da atividade que foi entregue. Como terça-feira ontem foi feriado, então não teria aula, então não seria interessante eu dar um assunto segunda-feira e o pessoal de terça-feira ficaria com um passo atrás. Então resolvi essa semana fazer apenas a revisão, né, e tirar dúvida, para até vocês responderem até domingo. E semana que vem a gente volta à programação normal de aula, sem problema. Eu não sei se o pessoal não começou a fazer atividade ou se está tranquilo e ninguém tem dúvida. Não, eu particularmente não comecei a fazer atividade não, professor. Porque também, além das do senhor, teve de outras matérias também. Topografia mesmo, passou uma não, duas. Uma foi tranquila, mas a outra, não é que era difícil não, mas tinha um bocado de código de barras para a gente digitar. Entendi. Eram os números 0,0000, parecia um código de barra, é sério. E foram várias questões com esse código de barra. Aí, muito tempo e muita atenção. Então vamos fazer o seguinte, vocês querem remarcar essa aula de dúvida para outro dia, antes de domingo? A gente pode disponibilizar um horário, uma horinha para a gente... Professor, eu particularmente pretendo começar a responder essas questões, principalmente materiais de construção, amanhã. Certo? Amanhã à tarde, com fé em Deus. Porque estou na escala de trabalho para amanhã pela manhã. Hoje a escala foi para o dia todo. Mas, então eu terei tempo amanhã à tarde. Então, amanhã à tarde que eu vou começar a responder. É porque eu achei assim, como eu passei semana passada, eu achei que até hoje vocês já começariam a responder, entendeu? Por isso que eu disponibilizei os horários da aula para a gente fazer só revisão e dúvida. Então, mas pelo visto, acho que a maioria não começou a responder atividade avaliativa, né? Pelo que eu estou vendo, ninguém começou mesmo, não. A maioria não, pelo que eu estou vendo aqui, ninguém. Porque não está tendo dúvida de nada a respeito. Porque vai ser um pouco complicado chegar lá sexta ou sábado, né? Ou até domingo, começar a ter um bombardeio de perguntas e eu talvez não consiga responder todo mundo, né? Em tempo hábil. A preocupação minha foi essa, entendeu? Mas a gente faz Não, foi uma boa, professor. A gente faz o que der aí. O senhor fez uma boa aí para até nos ajudar. Foi muito bom isso aí, a intenção do senhor. Mas eu estou vendo no caso, eu não consegui mesmo. Beleza. Não consegui parar para poder Pode fazer. falar, Mirella. Eu vou ser bem honesta. Eu estou com dificuldade até de formular as dúvidas, porque fico meio confuso. Mas é uma coisa... as figurinhas que tem
que tem ângulo, assim, tipo um lustre pendurado, por exemplo. Sim. A gente precisa calcular. Deixa eu ver se eu consigo expressar para o senhor. A gente precisa calcular para elas. É a reação de apoio? Não. Ou é só. Não, Quando ela está inclinada, você precisa decompor essa força. Tá ok? certo. Você vai decompor Beleza. essa força de E a acordo. partir. Isso. Você decompondo a força, você consegue achar a força naquela situação que está inclinada. E aí, você achando a Certo, força, você obrigado. consegue achar a tensão. Tá ok? Então, nada a ver com reação de apoio, ali naquelas inclinadinhas, não é isso? Na verdade, você vai precisar calcular. Geralmente, você precisa fazer aquelas 3 equações, né? Somatório das forças em x, somatório das forças em y e o momento. Geralmente. A reação de Certo. apoio são situações mais quando a figura está apoiada mesmo, né? Então você tem aquele ponto Tá. certinho para você fazer as reações de apoio. Mas geralmente, na situação que você está falando, que é do lustre, não é isso? Deixa eu olhar aqui do Sim. lustre. Deixa eu olhar. É porque a do lustre, querendo ou não, ela bota um É essa XY, questão aí, a né? gente calcula lá. Pronto. E se eu não me engano, ele fala que esse θ aqui é 30, né? O θ Sim. é 30 graus. Pronto. O que é que você vai fazer aqui? Você tem os... Ele está pedindo o que na questão mesmo? Eu não estou com o enunciado aqui, não. Peraí, professor. Ele está pedindo qual é a tensão de cisalhamento maior. Em qual das três... Em qual das três... 3 cabos. Das 3 barras. Ou a B, Sim. a B, a C e BC, e a B. A Pronto. B, a D e a C. Pede aqui, determine qual das hastes está submetida a maior tensão. Normal, tensão. média Pronto. e calcular o seu valor. O que é que você vai fazer aqui, ó? Nesse onde tem o θ, você vai fechar aqui um triângulo. Deixa eu... Vai fechar um triângulo aqui, né? Sim. Eita, meu Deus do céu. Peraí que a caneta aqui tá... Deixa eu virar aqui. Meu Deus. É que eu tô pegando a manha nesse triângulo, nesse... Enfim, você entendeu aqui, né? Sim. Tá lasqueira. Você vai fechar esse Entendi, triângulo... professor, pode ficar tranquilo. Pronto, você vai fechar esse triângulo aqui com aqui, né? Então você tem essa angulação aqui. Você tendo essa angulação, Sim. você consegue calcular essa força aqui, ó. Sim. Tá ok? Você consegue calcular essa força. Você achando esse FAC, você vai achar aqui, sei lá, X kilonewtons ou X newtons. Você vai jogar na fórmula de tensão AC. Aí você tem a força que você vai achar sobre a área. A área você já tem o diâmetro ali, ó. O diâmetro desse cabo é de 6 milímetros. Você vai jogar nessa fórmula aqui, da área. A área não é πd ao quadrado. E depois fazer o mesmo do outro lado, não é isso, professor? Oi. Depois fazer o mesmo do outro lado, não é isso? É isso, correto. Você viu meu vídeo lá de decomposição de forças, Mirela? Não, essa parte da composição eu lembro. Pronto, tranquilo. Eu fico meio... Pode falar, pode falar. Eu acho que é porque... Não, eu acho que é porque assim, eu visualizo uma coisa e depois... eu estou tentando organizar aqui as ideias. Tá. Espera aí. Vou fazer atenção. Só um minuto. Porque nesse caso aqui, ó, se a gente fizer o diagrama de corpo livre, né? Vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui. A gente tem essa aqui e a gente tem essa aqui. Aqui tem 45, aqui tem 30. 30 graus, 45 graus. Opa. Tá ok? Então a gente tem essa força aqui, ó. FAC. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X. E nós temos essa força aqui, FAD.
E nós temos aqui para baixo, ele falou que é 250 newtons, se eu não me engano, não é isso? É isso, 250 newtons. Pronto, Esse beleza. 250 newtons é a força-peso da luminária, não é, professor? Isso, correto. Ótimo. Então o que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos fazer o somatório das forças em Y. Vai ter que ser igual a zero. Aqui a gente vai estipular, vamos supor que aqui para cima vai ser positivo. Depois a gente vai fazer o somatório das forças em X, também igual a zero. Vamos estipular aqui para a direita seja positivo. E o momento. Tá ok? É isso. Nesse Não é isso que a caso, gente chama se eu de não me reações de engano, apoio? esse aqui a gente não vai precisar nem fazer o momento. Você com essas duas, a gente já consegue. Essa aqui, a primeira vai te dar uma equação, com duas incógnitas, Sim. tá ok? E E a segunda vai te dar uma intuitiva, né? equação também. Você vai Certo. substituir a primeira equação na segunda, ou a segunda na primeira, e vai fazer como se fosse um sistema, tá ok? E vai achar, não tem problema. Aí o que você não pode deixar de, o que você não pode se enganar ou se confundir é justamente quando você for fazer a decomposição das forças. Certo. Quer que eu faça só do X aqui para você ver como é que fica? Se eu puder De fazer. queimar, professor. Eu vou fazer só do X para vocês entenderem como é que fica. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a decomposição, decomposição não, a somatória das forças em X. Então a gente vai pegar esse FAC e trazer para cá, para X, tá vendo? Esse aqui, vamos dizer que essa inclinação a gente joga ela para cá, ó. Tá ok? Quando a gente faz isso, o que a gente precisa fazer? Quando a gente joga ela para cá, a gente está jogando ela para o cateto adjacente do ângulo, correto? Certo. Cateto adjacente que é do ângulo, que é esse cateto aqui de baixo. Qual a relação trigonométrica que a gente utiliza com cateto adjacente e essa força, que é a força resultante? É o cosseno. Cosseno. Então a gente vai ter FAC vezes cosseno de 30. Positivo ou negativo? Positivo. Lembra que a gente estipulou que para a direita seria positivo? Pronto. Qual é a outra força que a gente tem X aqui? A gente vai ter que transformar essa força FAD para baixo também, para deixar ela em X. Pronto. Se ela está para a esquerda, ela vai ser negativa. O que é que a gente vai fazer também? Se ela desceu, essa parte de baixo, essa força FAD a gente botou para baixo, né? Embaixo também é cateto adjacente. A gente vai continuar utilizando cosseno. FAD vezes cosseno de 45 nesse caso. Isso aqui vai ser igual a zero. Pronto. A gente sabe quanto é cosseno de 30 e nós sabemos quanto é cosseno de 45. Então, a gente vai só... como é que eu posso falar? A gente faz só colocar em evidência o que você achar que você quiser, né? Ou FAC ou FAD. Coloca em evidência. Para fazer o cálculo do somatório em Y, a gente vai jogar essa força FAD para Y e essa força FAD para Y também. Vai fazer a mesma coisa. Sim, senhor. Só que lembrando que quando a gente jogar esse FAC para Y, a gente vai estar a gente vai estar estudando justamente o seu cateto oposto, porque esse valor aqui, ele vai ser igual a esse valor aqui, ó. E esse valor aqui de cima vai ser igual a esse valor aqui, que é o cateto oposto. Então, em vez de cosseno, a gente vai utilizar seno. Certinho. Lembrando que o Y ainda tem essa força aqui no Y, tá ok? Para não esquecer. Como é? Ainda tem uma força... Ah, sim, porque a gente fez a horizontal, não é isso? Isso. Vai ter que fazer agora na vertical, vocês não podem esquecer que tem essa força aqui, ó. Que é a força justamente do lustre, ou da... Acho que é lustre, né? Na equação, né? Pronto. É a lustre mesmo? É a luminária. É o lustre. Luminária.
A luminária, é correto. E aí o que vocês podiam justamente esquecer é dessa força na vertical aí, da luminária. E aí você resolvendo essas duas, você consegue encontrar o FAC, o FAD e o FAB. Encontrando cada uma dessas três, você vai jogar na fórmula de tensão. Achando a tensão, você só vai saber depois qual foi a tensão maior ou menor que ela pediu e você responde. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Pode falar. Nesse caso, eu queria saber outra coisa. Que a gente, quando nessas três equações aí, que a gente faz as forças verticais, as forças horizontais e o momento. O momento não se aplica para esse tipo de... Porque Nesse assim, caso, querendo ou não, o momento pega... É um cru que pega as forças menos para quem está descendo e mais para quem está descendo, conforme o sentido que a gente determinar. A gente usa em que situação aquilo? Na verdade, é porque na verdade eu nem terminei de responder, na verdade nem respondi essa questão. Mas o momento aí não vai precisar fazer porque você não está, vamos supor, você não está, vamos dizer essa outra questão aí, deixa eu ver se existe. Essa questão aqui, ó, essa questão está mexendo um parafuso. Então, geralmente, você está aplicando um momento para girar uma outra situação, para girar um outro material. Nesse caso aqui, a gente não está vendo nenhum tipo de movimento entre um material e outro. Então, a gente já consegue determinar com essas duas equações. A gente não está fazendo uma reação de apoio aí. Certo. Mas a gente poderia Deixa eu ver se a gente poderia calcular um momento. Deixa eu ver, a gente poderia calcular um momento. Momento em A. Momento em A. Só mais uma dúvida sobre outra coisa agora. Quando eu tenho... Só voltando aqui. A gente poderia calcular o momento sim, mas aí não seria interessante porque a gente já consegue determinar o que a gente precisa para a questão com essas duas equações. Sem problema. Mas a gente consegue calcular o momento sim. Pronto. Sem problema. Pronto. Beleza. A outra questão é só mais uma. Quando tem aquela questão do parafuso, que ele vai pedir o cisalhamento do pino, do parafuso, seja o que for. Quando é aquele que o parafuso está entre duas chapas, digamos assim, ali essa a aqui gente tem que tá dividir falando, né? a força aí. Eu vou colocar para você ver aí. Esse de 40 kN aí, Sim. como ele recebe o P dele, é como se fosse, nos desenhos que eu vi, ele tem como se fosse um P de baixo e um P de cima. Então seria 20 kN para cada P. Cisalhamento duplo aí, né? Você entendeu? Entendi. Para o duplo. Tá, nesse caso, o que é que vai acontecer aqui? Você tem... Tá ok. Eu só afastei um pouquinho, né? A área. Tá ok? Então a força aqui que está sendo aplicada é de 40 newtons. Opa, 40 kilonewtons. Tá ok? Então, quando está cisalhamento duplo, nós temos duas áreas, né? Então, essa área aqui vai ter uma força contrária e essa área também vai ter uma força contrária. Obviamente, ela vai dividir em duas. Só que aí você tem que ter cuidado, Mirella, porque o que você vai utilizar na questão ou na fórmula, desculpa. A tensão de cisalhamento é tal, né? Cisalhamento. Você pode utilizar V sobre a área. Esse V ou é V ou ele pode ser também P, como você viu no livro, né? Sim. Que é a força cortante. Ou você vai utilizar cisalhamento, ou você vai utilizar a força sobre 2 vezes a área.
Ou seja, ou você utiliza esse 40 e divide por 2 vezes a área, ou você utiliza a força cortante sem dividir por 2 vezes a área. Querendo ou não, tá, se botar o 2A embaixo, eu vou estar dividindo, então pronto, entendi. Porque, lembrando que é isso aqui, ó. A força cortante é igual a 2 vezes, é igual a força resultante sobre 2. Então, ou você utiliza o V, né, sobre a área normal, ou se você utilizar o F, você vai dividir por 2 áreas. A força total por 2 áreas. Certo. Muito bem. Entendido. Obviamente, de cisalhamento simples, não vai precisar acontecer isso, né? Aqui você entendeu também como é que desenvolve essa questão, né? Eu acho que sim, professor. Tô seguindo aqui. Eu não sei se está certo. Você acha que o ângulo, o ângulo dá para achar tranquilamente aí com Pitágoras, tá ok? Sim. Achando um ângulo, sim, você decompõe a força também. Você decompõe a força. Sei. E depois você acha as áreas ali, tem cada haste tem sua espessura, seu diâmetro, e você acha a área por conta disso. Achando a força, achando a área, você acha a tensão. Certo. Esse 30 kN aí, professor, também tem essa força vertical, né? Isso. Vai ter que calcular também. Só que você lembra que essa força na vertical aqui, ela está decomposta com essa força aqui, ó. Ok. Mas eu lembro que eu acho que foi até em mecânica dos fluidos, parece, o professor respondeu, nós respondemos uma questão semelhante a essa aí, inclusive essa força vertical foi até maior do que a força na inclinada. Foi, né? Isso, nos cálculos lá, a força deu maior. Uhum. Se eu não me engano, deu 60% nessa força vertical e 40% nessa inclinada aí, nesse ângulo. Tá. Professor, esses 600 milímetros aí, a função dele é basicamente usar para Pitágoras e na hora de fazer tipo assim, aquela soma de forças para a horizontal? Ele não tem outra função, não é isso? Olha, esse 600 milímetros é mais para Pitágoras, né? Agora o 800 a gente utiliza para fazer, eu acho que é a área. Essa seção aqui de baixo é retangular, não é? Sim. Pronto. Esse 600 também, se você dá para utilizar ele, se você calcular o somatório do momento. Então ele entra com a força vezes a distância, lembra? Porque eles podem utilizar essa mesma figura para outras perguntas, enfim. E aí você pode utilizar essa distância para o cálculo do momento. Baixou o silêncio aí de novo. Ô, Mirella, pergunta mais coisa aí, vai. Eu só vou ter um bocado de dúvidas para tirar quando eu começar a responder, professor. Por enquanto. Pois é. Professor, eu vou dar uma sugestão aí, já que ninguém está tendo dúvidas assim. Pode falar. Que tal a gente interromper a aula e o pessoal começar a resolver essas coisas aí? Sugerir o pessoal começar a responder essas coisas e depois tiver dúvida, entre em contato com o senhor. Tranquilo, não tem problema. Ô professor, isso que tu está mostrando aí agora. Sim.
Isso é da nossa matéria ou é de resistência? Isso é de resistência, tá ok? Mas também aqui essa aula vai estar aberta para as duas matérias. Então, se você tiver alguma coisa de materiais de construção civil, pode falar também, não tem problema. Não, porque eu voltei para a aula, né? Eu ia começar a fazer as coisas. Mas aquela figura antes que tu mostrou aí, onde estava discriminando assim, uma parede, onde o peso tinha que estar sendo distribuído, que eu procurei na minha atividade individual, não tem aquela figura aqui. Aí eu Essa fiquei aí? preocupado. Não, a outra anterior, que estava distribuindo os pesos as setinhas para baixo em forma de escada, Essa aí, né? onde tinha 2 triângulos embaixo, essa é de resistência, né? Esse exercício aí. Resistência. Ah, sim. Porque eu já estava preocupado. Que essa atividade avaliativa individual e aquele outro, a pesquisa do agregado graúdo e miúdo. É só essas duas atividades que a gente tem, né? De materiais 1, né? Aqui, ó, tá escrito, ó. Materiais de construção, ó, MC. São 2 atividades só. Pronto. Porque eu já estava pensando que era 2 3. atividades. E a gente vai achar as respostas tudo no livro? Sim. O Google Livro e tem algumas também nos slides. Se você der uma olhada nos slides, obviamente nos slides eu coloco tópicos, né? E discorro isso de forma oral. Mas já vai ter lá basicamente metade da resposta nos slides e o restante, a discussão da pergunta, você pode encontrar nos livros ou no Google mesmo. Não tem problema não. Tá bem tranquila. Então aliviou. Então no livro tá com toda a resposta das duas atividades, né? Pronto. Isso. Pronto. Vou sair e vou começar a fazer. Tranquilo. Então todo mundo aí concordou com o Paulo, o que Paulo sugeriu, o que Paulo falou? Eu sim, professor. Vou aproveitar para esticar o lava. Pronto, tranquilo. Mirela, tem mais alguma dúvida aí? Ô, professor, que na mente assim não. Se eu tiver qualquer coisa, eu falo com o senhor, mas. Aí o que é que vocês. Eu vou sugerir para vocês também. Vocês entrem, né? Vocês entram num consenso aí e vê um dia para vocês, tiver meia horinha para a gente tirar dúvida, que aí eu entro, né? Disponibilizo o link, a gente entra, tira essas dúvidas rápidas assim, vocês viram que é coisa mais tranquila de resolver, o que vai facilitar para vocês resolverem a questão e pronto. Todo mundo. Como esse final de semana tem, olha, nós temos também de mineralogia para entregar, a de topografia também ainda vai ser entregue, nós vou providenciar entregar. E então eu sugiro, professor, que a gente veja se no sábado à tarde, por aí, se o senhor tiver alguma disposição para isso. Pronto. Sábado à tarde ou sábado à noite, a gente tirar as dúvidas. Daqui para lá vai dar tempo hábil para o pessoal, para nós respondermos, né? E desculpa, na verdade, né? Daqui para sábado, vamos entregar domingo. Então, sábado a gente tirar as dúvidas. Pode ser? O pessoal aí concorda? A intenção é todo mundo fechar essa prova aí, tirar nota boa, entendeu? E aí ficar tranquilo. Valeu pelo apoio moral, professor. Beleza, então. Então, pelo menos essas dúvidas de Mirela a gente já conseguiu desenvolver. Todo mundo já viu aí. Vai estar disponível também essa aula, né? Esse bate-papo aqui eu vou deixar disponível. E vocês entrem num consenso aí. A gente pode ver outro dia, né? Uma horinha de tirando dúvida, né? Revisando alguma parte. E vocês falam comigo e a gente marca esse novo encontro. Beleza, professor. Professor, desde já, muito obrigado pela força. O senhor está sendo maravilhoso, viu? Obrigadão mesmo. Valeu, de nada. Precisando,
Estamos à disposição. Valeu, professor. Obrigado. André, boa noite, André. Valeu, boa noite. Tudo bem, André? Tudo certo. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Jovem André, tudo bom? Elias está falando? Valeu, pessoal. Isso, meu irmão. Grande Elias, pode Me falar. faça um favor. Só de tamanho e gordura. Me faça um favor. Eu não consegui ainda, foi baixar o livro que você me falou aí. Tá. Me faça um favor. Eu vou tentar disponibilizar o link onde a gente consegue baixar. Tá bom? Me faça um favor. Obrigado. Deixa eu te falar, eu estou mandando para você aí as atividades de sala de aula. Agora, meu irmão, vai me desculpar, mas ficou grande, viu? Mas mesmo assim, eu vou mandar para você. Tranquilo, não tem Tá problema certo? não. Ficou muito grande, aí, mas mesmo assim, a gente vai se envolvendo, ficou muito grande. Mas eu vou mandar para você a pouco instante, viu? Tranquilo, sem problema. Manda lá no e-mail, tá bom? Naquele e-mail. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, hein? Tá. E aí, Pretinho Básico, beleza? Tá, não, tô doido. Boa noite. E nem botei uma, viu? Tô doido. Valeu. Boa noite a todos, saúde e paz, que Deus abençoe. Boa noite. Pessoal, vamos nessa, vamos nos esforçar aí. Valeu, muito obrigado. Eu acho que ô Elias, eu acho que eu consigo enviar pelo WhatsApp o livro em PDF. Me faz favor, Tá. eu lhe agradeço muito. Você tá falando em Muito relação obrigado, ao livro de resistência, né, Elias? Isso. Eu vou isso tentar aí. mandar pelo WhatsApp. Tá bom, meu irmão. Aí eu vou Muito mandar no obrigado, grupo hein? logo, todo mundo tem acesso, tá beleza? Sucesso. Aí Sucesso, caso eu não sucesso. consiga mandar pelo tamanho dele, aí eu disponibilizo o link. Tá bom, meu irmão. Muito Então obrigado. beleza. Valeu. Boa noite pra vocês. Fique com Deus. Valeu, abraço então.